ser humano se apoia na tecnologia para tentar descobrir e entender o universo do qual faz parte. À medida que essas tecnologias avançam, novas perspectivas vão surgindo, e aquilo que era observado sob um determinado ponto de vista revela mundos paralelos repletos de novas informações. Assim como um satélite, em órbita no espaço, pode fotografar abrangentes imagens de uma galáxia ou detalhes específicos de um planeta, um organismo vivo também pode ser observado sob diferentes perspectivas. À primeira vista, podemos observá-los ao nível de suas relações sociais e ambientais. Mas para compreendermos a complexidade de seu funcionamento, precisamos ir além e estudar órgãos, tecidos e finalmente chegarmos às células, a base estrutural e funcional de todo o organismo vivo. Mas, para se chegar à observação tão detalhada, foi necessário um longo avanço dos instrumentos ópticos. A invenção do primeiro microscópio data de 1590 e é atribuída aos irmãos holandeses Francis e Zacharias Janssen. Através deste tipo de equipamento, Robert Hooke, observando um pedaço de cortiça, notou que esta era composta de pequenas cavidades, às quais atribuiu o nome de células. Mas a estrutura celular só começa a ser descrita a partir de 1833, quando Robert Brown descreve o núcleo celular, presente nas células eucariontes. Células eucariontes são aquelas em que o material genético se encontra rodeado por uma membrana, que o individualiza do citoplasma celular. Diferente das células procariontes, aquelas encontradas em seres extremamente simples como as bactérias, nas quais o material genético se encontra disperso no citoplasma. Uma célula eucarionte é formada por 3 partes fundamentais: a membrana celular, o citoplasma, onde estão mergulhadas as organelas, e o núcleo, que contém o material genético. As células vegetais se diferenciam das células animais por serem maiores, apresentarem cloroplasto, vacúolos, parede celular e ausência de centríolos. No citoplasma é onde estão as organelas e onde ocorrem as reações químicas. Os centríolos estão envolvidos na divisão celular. As mitocôndrias realizam a respiração celular. O retículo endoplasmático transporta substâncias. Os ribossomos sintetizam proteínas. O complexo de Golgi processa estas proteínas, adaptando-as para as mais diversas funções. Lisossomos são encarregados pela defesa e nutrição da célula. O citoesqueleto é um emaranhado de proteínas que dá forma e auxilia na movimentação celular. E os plastos são organelas exclusivas das células vegetais, que têm a capacidade de absorver a luz solar e sintetizar compostos orgânicos. Os vacúolos são responsáveis pela osmorregulação. O núcleo é onde se armazenam as informações genéticas e onde ocorre o controle das reações químicas da célula. Todas estas organelas trabalham articuladamente, numa rede de processos que as faz interdependentes. No entanto, para podermos aprofundar nosso estudo, vamos nos focar em 3 processos fundamentais, ignorando por ora outras funções celulares. We get all our energy and organic molecules from food. Before we can use the molecules we eat, they have to enter our cells, starting with the cells lining the small intestine. Let's zoom in to the surface of a cell. The plasma membrane is selectively permeable. Some molecules can move across it,
while others cannot. How do materials enter and leave cells? Lipids, such as these yellow molecules, can dissolve in the lipid bilayer. Notice how they move down their concentration gradient, from where they are more concentrated to where they are less concentrated. This is an example of diffusion. Diffusion is a form of passive transport. It does not require energy from the cell. Most molecules can't cross the lipid bilayer. Here, the sugar fructose moves into intestinal cells by facilitated diffusion, moving down its concentration gradient through a transport protein. Facilitated diffusion doesn't require energy from the cell, so it's also a form of passive transport. Water crosses the plasma membrane by facilitated diffusion, or by diffusing across the lipid bilayer directly. The diffusion of water across a membrane is called osmosis. The sodium-potassium pump moves ions against their concentration gradient, from where they are less concentrated to where they are more concentrated. This requires energy from the cell and is known as active transport. Energy from ATP is used to move sodium ions out of the cell and potassium ions in. Another type of active transport is cotransport. Here, both sodium ions and glucose move into the cell through a cotransporter protein. Sodium ions move down the concentration gradient created by the sodium-potassium pump, and glucose moves against its concentration gradient. Now let's move to the other side of our intestinal cell. Materials can be exported in vesicles that fuse with the plasma membrane and release their contents outside the cell. This process is called exocytosis. In endocytosis, the plasma membrane pinches in, forming a vesicle that contains material from outside the cell. On this side of the cell, we can also see oxygen and carbon dioxide diffusing across the lipid bilayer. Cells use all these processes to get what we need. A bomba de sódio e potássio é um exemplo de um processo de transporte ativo. O processo de transporte ativo pode mover substâncias contra um gradiente de concentração, o que exige gasto de energia através da quebra de ATP. A bomba de sódio e potássio move íons de sódio para fora da célula e íons de potássio para dentro da célula. A proteína transportadora de sódio e potássio está incorporada na membrana celular. 3 íons de sódio e uma molécula de ATP pode ligar-se à proteína transportadora no interior da membrana celular. O ATP é quebrado em ADP e fosfato. Simultaneamente, a proteína transportadora muda de forma e os íons de sódio são transportados através da membrana e são liberados para o lado de fora. Nessa nova conformação, a proteína transportadora pode agora se ligar com íons de potássio no exterior da célula. 2 íons de potássio se movem para o interior da proteína transportadora a partir do exterior da membrana celular e o fosfato ligado à proteína transportadora é liberado. A proteína transportadora se modifica novamente, voltando à sua conformação original e libera os íons de potássio no interior da célula. Ela agora está pronta para repetir o processo.